Quero estar cumprimentando a todos com a paz do Senhor. Estamos agora no nosso canal do YouTube, no nosso momento, resumo da Escola Bíblica. Quem vos fala aqui é o pastor Paulo Delanhese, São Paulo, Jundiaí. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, convido você a se inscrever, é muito simples. Recebendo este link, clique em se inscrever também. Compartilhe com seus amigos, com os irmãos em Cristo. Peça para eles se inscreverem. Nosso canal é um canal diversificado, mas especificamente da Palavra de Deus. Escola Bíblica, como essa, resumo toda semana. Trabalho com as crianças, mensagem para as crianças, mensagens edificantes, alguns cultos, louvores dos nossos congressos, como também temos os 31 provérbios aqui em vídeo, se você procurar no nosso canal do YouTube. E temos também matérias na área apologética, pois somos palestrantes em defesa da fé, como temos também matérias para a família, pois somos palestrantes na área de casais. Vamos à nossa aula de hoje. O título é Compromissados com a Evangelização. Vamos falar sobre a evangelização. Nosso textual está baseado em Romanos 1,16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. A nossa verdade prática diz-nos assim: a nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos, mediante o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nos torna servos de todos. Ou seja, a nossa obrigação é evangelizar, salvar a todos quantos quiserem por meio do sacrifício perfeito de Jesus. Título da aula de hoje se encontra em Marcos 16, 14 e 20, que nos diz assim a palavra de Deus. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão os que crê. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberes alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Assim começou a evangelização após a ascensão de Jesus e chegou em nossos dias através da Igreja Assembleia de Deus Pentecostal e as demais igrejas que também fazem a mesma pregação de salvação do Evangelho de Cristo. Introdução. O reino de Deus cresce à medida que os pecadores vão se convertendo ao Senhor Jesus. A igreja é a única agência do reino de Deus escolhida pelo Senhor Jesus para levar a mensagem do Evangelho ao mundo que perece por causa do pecado. Com isso, nós estamos dando continuidade ao trabalho que Jesus começou. Isso aponta para a importância da evangelização e da obra missionária, pois a nossa igreja da Assembleia de Deus, a qual eu faço parte, posso falar com toda clareza, é uma igreja evangelizadora, né? É uma igreja que começou com missionários evangelistas, Daniel Berg, Igor Merving e os demais pastores. E hoje continuamos com esta mesma obra.
Infelizmente, eu sei que nem todos, mesmo dentro da Igreja Assembleia de Deus, entendem essa missão e essa urgência, mas aqueles que têm o Espírito de Deus, eles não deixam de fazer esta grande obra. Tópico 1. A evangelização como prioridade. O Evangelho não é uma mensagem alternativa. Trata-se de uma questão de vida ou morte. Vida para os que recebem a Jesus como seu Salvador e morte aos que o rejeitam. A divulgação das boas novas de Cristo é tarefa de todos nós. Ou seja, a evangelização não é algo do pastor, não é algo da igreja, não é algo do ministério, da mocidade, do círculo de oração. Não. A evangelização é da igreja. Todos nós podemos ser um evangelista na igreja, na rua, no trabalho, na escola, na faculdade, né? Mas lembrando sempre que temos que respeitar as regras da onde estamos, tá? Mas dentro do possível e da medida, não podemos nos calar e deixarmos de falar de Jesus. O Evangelho, essa palavra vem de duas palavras gregas, eu, advérbio, bem, e Ângela, que significa mensagem, notícias novas. Assim, a palavra evangelho quer dizer boas novas, boas notícias, notícias avisareiras, ou seja, uma mensagem de aviso. É a mensagem de Cristo que salva o pecador. João 3,16. Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o meio que Deus usa para a salvação de todo aquele que crê, Romanos 1,16, 1 Coríntios 15, 2, é o Senhor Jesus, o Salvador do mundo. Só por meio do Evangelho é que o ser humano reconhece a salvação na pessoa de Jesus. O único Salvador do mundo, porque não há outro, né? Salvação só através de Jesus. Buda não salva, Maria não salva, Confúcio não salva, Maomé não salva, tá? Nem uma religião salva. Quem salva é Jesus Cristo. O Evangelho são as boas novas que falam do reino de Deus, da salvação e do perdão dos pecados, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. É o Evangelho da graça de Deus, Atos 20, 24. As Escrituras nos ensinam que todos os seres humanos são pecadores e precisam se reconciliar com Deus. Romanos 3, 23, Romanos 5, 12. Não existe um meio de salvação sem Jesus. Atos 4, 12. Alguns dizem que Jesus é um dos caminhos. Mentira, Jesus não é um dos caminhos. Jesus é o único caminho. Os demais são becos e valados, que não leva à salvação. Tá? Salvação só por meio de Jesus. Isso tem que ficar bem claro para nós. Ele mesmo disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, versículo 6. Ou seja, você não vai ao Pai por Buda, por Confúcio, por Maomé, por Maria, por Pedro, por João, ou por Kardec, ou por qualquer religião, por mais boa que ela seja. Você só vai ao Pai se você aceitar Jesus, reconhecer os seus pecados e pedir perdão. Ele também afirmou que o campo é o mundo. Mateus 13, 38. A pregação do Evangelho é uma necessidade imperiosa, porque não existe salvação sem Jesus. E o campo é o mundo. Isso nos mostra a grande responsabilidade da evangelização local e mundial. Ou seja, quando Jesus diz que o campo é o mundo, ele está dizendo que todos precisam da salvação. Não é apenas os crentes, não é apenas uma parcela de um povo escolhido, 144 mil, ou A ou B que faz parte de uma determinada religião. Não. O campo é o mundo precisa ser salvo. E o mundo só será salvo através do sacrifício de Jesus. Uma
agência legítima. O Senhor Jesus constitui a igreja como única agência do reino de Deus na terra, encarregado de anunciar essas boas novas de salvação. É necessário, pois, a mobilização de toda a igreja para que essas metas sejam alcançadas. Cada crente dos dias apostólicos era um próspero ganhador de alma. Atos 8:4. Devemos seguir o modelo. Jesus foi enviado ao mundo para suprir as nossas necessidades. João 11:28-30. Vinde a mim todos aqueles que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Isto é feito mediante o Evangelho. Devemos, portanto, agir como o apóstolo Paulo agiu em Romanos 1,16. Ao expor-nos este tópico, nós temos a certeza que Atos dos Apóstolos, como a pregação de Pedro em Atos 2 e a pregação de Filipos aos samaritanos e ao eunuco de Atos 8, é a pregação de Pedro na casa de Cornélio, Atos 10, e as viagens missionárias do apóstolo Paulo, Atos 13 em diante, refere exatamente o que é uma verdadeira evangelização, uma verdadeira busca de almas. Evangelho aos gentios, né? Era uma prioridade para a igreja primitiva. E glória a Deus por isso, porque eu e você nos encaixamos nos povos gentios. Porque a Bíblia diz que ele veio para os que eram seus, mas os seus os rejeitaram, e todos quanto o aceitarem serão feitos filhos de Deus. Nós fomos alcançados por esse evangelho, quando Paulo começou a sua missão aos gentios. Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. Tópico 2. A extensão da obra expiatória de Cristo tem sido debate ao longo do século, mas especialmente depois da reforma protestante. Não se pretende aqui finalizar tudo sobre o evangelismo, mas importa é que a compreensão do assunto seja esclarecida à luz da Bíblia. A nossa teologia, quando diz, falamos da Assembleia de Deus. Antes convém ressaltar que a nossa teologia ela é pentecostal e vem diretamente das escrituras sagradas, sem intermediação dos teólogos da reforma protestante. Ou seja, tudo o que nós ensinamos é dentro e parâmetro pelas escrituras. Ainda que temos a teologia da Assembleia de Deus, nós não usamos a teologia para interpretar a Bíblia, pois a Bíblia ela se interpreta por si mesmo, né? Escrituras sagradas sem intermediação dos teólogos da reforma protestante. A teologia pentecostal que nossos pais nos legaram não teve nenhum teólogo reformador como intermediário. A CPAD vem publicando em vários volumes a coleção de todas as revistas da Escola Bíblica Dominical, publicada desde 1930. Em nenhuma delas há citação de teólogos ou reformadores para ensinar, esclarecer ou ilustrar ou embalsar uma interpretação bíblica. A nossa teologia é original e estritamente bíblica. É um dos legados deixados por nossos pioneiros. 2 Timóteo 3, 14, 17. Porque a maioria das religiões formam seus teólogos, seus pastores, seus mestres que interpretam as suas Bíblias, seus estudos, a bel prazer do seu conhecimento. A nossa teologia, a teologia pentecostal da Assembleia de Deus, é uma teologia puramente bíblica. Por que Jesus morreu, né? Uma pergunta importantíssima. Essa é uma pergunta interessante. Há muitas discussões teológicas sobre o tema, mas nos últimos tempos os debates se concentram entre duas interpretações das Escrituras: expiação limitada e expiação ilimitada. Uma é errônea, uma é diabólica, uma é mentirosa e a outra é verdadeira. Mas vamos conhecer as duas para nossa melhor compreensão. Expiação limitada. Trata-se da ideia de que Jesus morreu apenas por um grupo restrito de pessoas escolhidas, desde antes da fundação do mundo.
Tal pensamento vem de uma visão teológica, a nosso ver, equivocada e baseada numa exegese ruim, como acontece numa interpretação forçada de 1 Timóteo 2,4, que afirma querer Deus que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Os teólogos defensores dessa teoria estão a concluir que se trata de todos os homens crentes, o que não é verdade, pois rejeitamos essa linha de interpretação. Esse é um dos exemplos, entre outras passagens bíblicas, que eles interpretam de modo a ajustarem a sua teologia, o qual é antibíblico, porque a salvação ela não é limitada, ela é ilimitada, que é o que veremos agora. Ilimitada porque todos que quiserem ser salvos, todos que quiserem entregar a sua alma a Jesus, reconhecer os seus pecados e abandonar os seus pecados, serão salvos mediante a expiação do sangue do Cordeiro de Deus. Então, expiação ilimitada é a correta. Isso significa que o Senhor Jesus morreu por toda a humanidade, não a um grupo específico. Esse ensino recebemos de nossos pais, os quais usaram a Bíblia como fundamento dessa doutrina. Jesus é o Salvador do mundo. João 4,42. Testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. 1 João 4,14. Não de alguns, do mundo. E não somente de algumas pessoas. A expiação foi realizada em favor do mundo, de todos aqueles que querem receber o perdão dos seus pecados, e não somente de alguns. Por isso que Jesus mandou pregar no mundo inteiro e a toda criatura. É erro teológico afirmar que a expiação é limitada. João 3,16, Tito 2,11. Jesus morreu por todos os pecadores. Glória a Deus por isso. Quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, em João 3,16, ou que Cristo é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, de João 1,29, ou que Ele é o Salvador do mundo, de 1 João 4,14, significa isso mesmo. Ele ama a todo mundo e quer salvar a todo mundo. Certamente a Bíblia emprega a palavra mundo num sentido qualitativo, referindo-se ao sistema maligno que Satanás domina este mundo, esse presente século. Mas Cristo não morreu em favor de um sistema, entregou sua vida em favor das pessoas que dele fazem parte, ou seja, de salvar os que estão no mundo. Pois ele entregou sua vida em favor das pessoas que fazem parte deste mundo. Em texto algum do Novo Testamento, mundo se refere à igreja ou aos eleitos. Paulo diz que Jesus deu a si mesmo em preço de redenção por todos nós. 1 Timóteo 2,6. E que Deus quer que todos os homens se salvam. 1 Timóteo 2,4. Em 1 João 2,1,2 temos uma separação explícita entre os crentes e o mundo. E uma afirmação de que Jesus Cristo, o justo, é a propiciação para a salvação de ambos, de todos aqueles que querem ser salvos. Isso é a nossa afirmação do verdadeiro evangelismo pregado por Cristo, pelos apóstolos e pelos pastores, que até hoje, como nós nesta manhã, estamos anunciando a salvação única e exclusivamente através de Jesus. Pois a Bíblia diz única em Jesus, porque a Bíblia diz que ninguém subiu ao céu, senão o que de lá desceu. O único que desceu do céu foi Jesus. Todos os demais são terrenos. Todos morreram e estão aguardando o arrebatamento. Inclusive Maria, Paulo, Pedro, João, Tiago, Confúcio, Kardec, Maomé, todos estão mortos e enterrados. Uns ressuscitarão para glória eterna e outros para vergonha eterna. Tópico 3. Evangelização local e transcultural. O Novo Testamento nos mostra que o evangelismo e missões são tarefas precípulas da igreja.
O livro de Atos destaca a obra missionária, registra as missões por todos os ângulos e mostra as possíveis atividades de um missionário. Atos ressalta ainda o poder do Espírito Santo, a obra da evangelização e as viagens missionárias do apóstolo Paulo, a qual citamos algumas. Evangelização é o ato de comunicar as boas novas de salvação a todas as pessoas por meio das palavras e ações. É o que Jesus fez, Atos 4:23, e nos mandou que fizéssemos também, versículo 16 e 17. Isso significa testemunhar com ousadia a ressurreição de Jesus pelo poder do Espírito Santo, Atos 4:33. Geralmente é uma ação acompanhada de obras sociais, Atos 2:42 e 47. Essas coisas são características da autêntica igreja cristã. A visão dos pentecostais clássicos, desde o avivamento da Rua Azusa, era evangelística e missionária. Até se pensava a princípio que o dom de língua era para pregar aos pagãos ao redor do mundo. A xenologia, isto é, a habilidade de falar em uma língua que o indivíduo não aprendeu, mas logo esses pioneiros desistiram dessa ideia, xenolítica missionária. Mas eles continuaram a obra missionária, mesmo sem xenolária, ou seja, uma língua específica ali para falar aos pecadores. As missões, o trabalho da missionário e a evangelização entre as pessoas de cultura diferente e da nossa é a mensagem de salvação, mesma necessária, é ajustar e adaptar a estratégias conforme o costume de cada povo ou grupo étnico. Veja como Paulo introduz a sua pregação na sinagoga de Antioquia, da Pisídia, para se anunciar a Jesus. Atos 13, 16, 17 e 32. Você pode conferir na sua Bíblia. Compare com o discurso no Arábico, em Atenas, 17, 22, 31. Ou seja, cada lugar que Paulo chegava, ele tinha uma mensagem específica para aquele povo, para aquela localidade. Nós não devemos ser diferentes. O cristianismo não tem o objetivo de padronizar o mundo, nem destruir as culturas. Sua mensagem, porém, é universal. No dia do triunfo de Cristo e da igreja, cada povo ou etnia se apresentará louvando a Deus na sua própria cultura. Apocalipse 5, 11 e 13. Por isso o apóstolo Paulo disse que, sendo livre, se fez servo de todos, judeus para os judeus e sem lei para os sem leis, ainda que não estivesse sem lei. 1 Coríntios 9, 19 e 22, para ganhá-los para Jesus. Ou seja, Paulo usava de sabedoria na evangelização. O desafio hoje, Jesus disse: o campo é o mundo, Mateus 13, 38. Ele não disse que o campo é Jerusalém, nem a Judéia, nem Roma, nem minha cidade ou a tua. Jesus não disse para primeiro pregar em Jerusalém, depois da Judéia, depois em Samaria e depois ser testemunha até os confins da terra, mas ao contrário, Jesus mandou pregar tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Atos 1:8. Isso fala de simultaneidade. Do contrário, o evangelho estaria ainda em Israel, confinado entre os judeus, pois Jesus mesmo disse: porque em verdade vos digo, que não acabareis de percorrer a cidade de Israel sem que venha o Filho do Homem. Mateus 10, 23. Ou seja, ainda há povo em Israel para ser ganho para Jesus. Isso nós sabemos. Ou seja, se os discípulos ficassem presos em Jerusalém, o evangelho ainda não teria chegado até nós. Então o evangelho pode ser pregado no Brasil, na Coreia, na China, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha ou em qualquer país, inclusive em Jerusalém, ao mesmo tempo. Essa é a grande missão da salvação. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Esse é um testemunho. Desejo dar aqui um relatório. O missionário dizia da obra do Senhor aqui nesta capital, aonde
Em 15 de fevereiro de 1927, diz ele, chegamos à cidade de Belo Horizonte, enviado por nosso Senhor Jesus Cristo. Não existia aqui nenhum crente da nossa fé e ninguém tinha ouvido falar no batismo do Espírito Santo, ele disse. E abriram-se muitas portas, de maneira que agora temos 8 cultos por semana, e dentro da cidade, em um lugar chamado Areia, surgiu uma nova congregação. Jesus já batizou ali 3 irmãos no Espírito Santo. Aleluia! Ele está ouvindo as nossas orações. Estamos debaixo de uma onda de reivindicação. Nossos cultos são muitos concorridos e o poder de Deus se tem manifestado com a salvação de pecadores. Nesses últimos 3 meses, 40 pecadores se entregaram a Jesus, 19 irmãos foram batizados na água e 11 receberam o batismo no Espírito Santo. Essa foi a mensagem pentecostal que chegou em Belo Horizonte no ano de 1927. Amém? Conclusão. A Bíblia afirma que não existe salvação sem Jesus. E mesmo declarou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. Essas boas novas são o poder de Deus para a salvação e liberdade disponível a todos os povos. Mas há necessidade de alguém para levar essa mensagem de vida. Já faz quase 2000 anos que os cristãos vêm pregando essa mensagem e ela continua sendo cada dia uma mensagem nova. Porque a palavra de Deus não envelhece, ela se renova cada manhã. Amém? Deus abençoe a sua casa, o seu lar e a sua família. Não está inscrito? Se inscreva no nosso canal do YouTube. Ajude-nos a levar uma mensagem de esperança como essa a todos que precisam ouvir falar de Jesus.